Olá, boa noite. Hoje o nosso quadro TV Entrevista vai debater a realidade dos cuidados com a saúde mental, seus desafios e como enfrentar e prevenir os riscos à vida. O TV Entrevista começa agora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais, o que corresponderia a aproximadamente a 720 milhões de pessoas. Ainda segundo esse estudo da OMS, o Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com quase 19 milhões de pessoas com essas condições. E para tratar desse tema tão importante e necessário de se conhecer, estamos recebendo a psicóloga Emanuele Camelo. Ela que é especialista em análise bioenergética, servidora da saúde de Natal, integrante do Comitê Técnico Intersetorial de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio em Natal. Ela também integra o grupo de rede de articulação para o cuidado integral à pessoa com transtorno de acumulação compulsiva. Então, Emanuele, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu queria saber, quando a gente fala de saúde mental, o que nós estamos englobando nesse universo. Bem-vinda ao TV Entrevista. Muito obrigada pelo convite, boa noite a todos, a todas. A saúde mental é bem complexo, né, a gente falar, porque quando a gente pensa em saúde mental, geralmente as pessoas associam logo a doença, a patologia, né? Mas a própria OMS, como você citou, ela defende que a saúde mental justamente é um estado de bem-estar, né, do indivíduo, a capacidade dele de desenvolver suas habilidades, né, de lidar consigo mesmo, com as dificuldades do dia a dia, né, os estresses, as pressões, né, e também com a habilidade de lidar, né, com todos que estão à sua volta, né, com a sociedade, né, de forma produtiva. Então, de uma forma geral, se compreende, né, assim. Isso. Então, é muito importante. É um universo todo que nós temos, né, para estarmos bem com a nossa saúde, termos uma qualidade de vida. E falando também sobre essa realidade de qualidade de vida, principalmente nessa nossa geração. A gente está vivenciando uma época de muitas mudanças de comportamento, de forma de vida, de se comunicar, de se interagir. E, consequentemente a isso, a gente vê um crescimento desses diagnósticos, né? Você que trabalha nessa área da psicologia, de transtornos mentais, de realidades de doenças que afetam a mente e a qualidade da vida. Eu queria saber de você, qual é essa ligação que se existe entre o modo de vida e a qualidade da saúde mental? A relação é toda, né? Porque justamente quando a gente fala de saúde mental, se a gente não associa a saúde mental, como foi falado anteriormente, né? Que as pessoas geralmente fazem essa associação da doença, da patologia. E não é só isso, né? A saúde mental compreende justamente de como eu me comporto, de como eu me vejo, de como eu lido com o outro, né? Ou com as coisas do meu dia a dia. Então, tudo o que influencia, tudo que já está no entorno da minha vida vai afetar a minha saúde mental, né? Por isso que a gente fala que a saúde mental ela é multifatorial, ela vai, a gente pensa no transtorno mental, mas existe também o sofrimento psíquico, né? Que o sofrimento psíquico não chega a ser uma patologia, não chega a ser o transtorno mental em si, como por exemplo, um transtorno de bipolar, um transtorno de esquizofrenia, né? Mas o sofrimento psíquico é justamente algo que vai trazer um sofrimento para esse indivíduo, é algo que vai gerar um desconforto, é algo que vai trazer dificuldades de lidar com as questões do dia a dia, com as suas relações, né? Sejam afetivas, né? Familiares. Então, as mudanças, como você falou, elas sempre ocorreram. Todas as gerações têm as suas dificuldades, né? Os nossos pais tiveram as dificuldades deles. E aí essas dificuldades elas são geradas de como está composto, né, a sociedade por uma questão econômica, por uma questão política, uma questão social. Então, vai desde de como é que está a minha segurança, né, de como é que está a minha moradia, de como é que está meu emprego,
Então, todas essas questões, né, esses elementos, vão justamente afetar a minha saúde mental. Um exemplo prático, né? Se alguém tem um salário atrasado, né? Se alguém deixa de receber o seu pagamento, então isso vai trazer um sofrimento, né? Então isso vai afetar a saúde mental. Lógico que não vai trazer um sofrimento, afetar de uma forma, dependendo, lógico, do indivíduo, de causar um transtorno mental grave, né, e persistente, mas vai trazer um sofrimento, né? Então, tudo o que tiver em torno da vida de cada sujeito, de cada indivíduo, vai estar afetando a sua saúde mental. E hoje a gente tem uma sociedade que está baseada justamente, né, na produção cada vez maior, né, na rapidez das coisas, né? A gente não tem mais paciência de ouvir o outro, né? É todo mundo 1.5, 2.0 para ouvir o outro. Sem tempo, né, para muitas coisas, o tempo correndo a todo instante, essa sensação, né, de que estamos sempre atrasados, que temos uma vida muito corrida, né, dia a dia. Isso. E o tempo de leitura, né? Também a gente não tem essa paciência para ler, né? É uma leitura assim de 3 linhas, né? De 2 linhas, que nas redes sociais até se limita, né, também essa leitura. Então, a sociedade tornou-se, né, e isso é um dado pela própria Organização Mundial de Saúde, mais uma vez citando, né, de que o Brasil é o país assim, com mais pessoas ansiosas, né, e com depressão, né? E isso é um dos fatores, não é o único, mas como eu falei anteriormente, né, isso também acaba contribuindo para esses prejuízos à saúde mental. Verdade, assim, é um tema que está cada vez mais crescente, né? Da gente ver, de sentir na própria pele, não ter pessoas próximas, é uma realidade que, digamos assim, chegou de uma forma bem... está ali, né? Está dentro, não adianta mais a gente querer negligenciar, querer não ver, né? Que nós estamos nessa realidade. E partindo também desse pressuposto da realidade da saúde mental estar presente na sociedade, esse cuidado deve ser feito, vem sendo um desafio também para a saúde pública, né? Você como a servidora da saúde, né, trabalha também no seu atendimento ali na outra ponta com as pessoas que buscam essa assistência, gostaria de saber como é que você vê, né, essa realidade da estruturação de uma rede de assistência, né, na saúde pública, na saúde privada também, mas essa realidade também do SUS, né, de acesso às pessoas, terem esse cuidado quando se diagnosticar, quando a gente souber de alguém, como fazer esse intercâmbio para que ela chegue até o serviço. Isso existe, isso a gente precisa melhorar. Eu gostaria um pouquinho de saber da sua visão, enquanto também experiência que você acumulou nessa área. Eu, assim, não por eu trabalhar, né, no SUS, fazer parte, mas a gente tem, logicamente, a realidade de que o SUS ele se destaca no cuidado à saúde mental, né? Por quê? Porque ele é o único sistema de saúde que tem uma rede própria, né, que chama RAPS, RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, né? É algo que a gente não encontra em outros sistemas de saúde, né? No privado, na saúde, né, quem depende de plano de saúde. Então, o SUS ele tem essa rede, é uma rede potente, é uma rede importante. É uma rede que ela foi construída ao longo dos anos, desde a década de 80, né? Ela vem sendo construída e é uma rede que justamente ela contribui, sim, né? Apesar, logicamente, todos nós sabemos das dificuldades, né? De algumas questões, algumas problemáticas, mas ela ainda é a referência no cuidado, prevenção e cuidado à saúde mental, porque ela vai ter serviços, né, que são especializados no cuidado de saúde mental, pautados num modelo antimanicomial, né? Pautados num modelo de que essas pessoas que vão cuidar da sua saúde mental são pessoas que têm que ter o direito como qualquer cidadão, como qualquer cidadã. São pessoas que têm o direito, inclusive, de terem o seu tratamento humanizado, de terem o seu tratamento em liberdade, de ter o seu tratamento que seja fortalecido os seus vínculos afetivos, né? Seja o familiar, seja os amigos, né? Os colegas. Então, é uma rede, sim, diferenciada e é uma rede que
precisa ser cuidada também, né? E ela precisa, lógico, ser ampliada, sempre é necessário fazer avaliações, né? Ver quais são as dificuldades que ainda existem, fazer seus reparos, né? Mas ainda assim é uma rede de referência, porque quando a gente pensa, por exemplo, na saúde privada, você vai ter profissionais, muitos bons profissionais especializados na área, mas eles não ofertam essa lógica como a RAPS, por exemplo, que esses profissionais, eles funcionam no modelo de equipe multidisciplinar. Então, todos esses profissionais vão estar dialogando entre si para pensar conjuntamente com a pessoa de referência do indivíduo que está em tratamento e o próprio indivíduo, de como é que vai ser dado esse tratamento dele, né? E aí, quando a gente vê no privado, né, no outro sistema de saúde, aí a gente vê que não existe esse diálogo, né? Nem sempre pode existir, ocasionalmente, por uma particularidade de um determinado profissional ou de um determinado grupo de profissionais. Mas não é, como a gente fala assim, não é de praxe, né? Não é algo instituído, né? Por exemplo, a RAPS, existe uma portaria, né, que institui essa RAPS, assim como a luta antimanicomial, né, que a gente chama o modelo antimanicomial, existe uma lei, né, que traz esses direitos às pessoas, né, que é a Lei 10.216, né, que ela é do início dos anos 2000, você vê, é bem recente, né? Então a gente ainda precisa caminhar muito, né? Verdade. Muito bom saber, né? Muitas pessoas às vezes não pensam que no SUS não tem uma realidade assim desse cuidado humanizado, multidisciplinar, né? E é importante ver que estamos caminhando nessa direção, né? Essa é a realidade de tratamento de ansiedade, depressão, demais transtornos mentais, precisa dessa atenção, né, multiprofissional, para que realmente a saúde seja tratada no seu aspecto global. Isso. E um tema também que infelizmente anda, né, de braços dados com a realidade de saúde mental, de depressão, de ansiedade, é a realidade de suicídio, né, que também temos muitos dados alarmantes, infelizmente, crescendo aqui na nossa realidade, na realidade em todo o país. E eu gostaria de saber de você, Manoeli, como é que nós podemos, enquanto sociedade, enquanto pessoas que talvez não tenhamos tanto conhecimento, mas de identificar esses sinais, né, e como fazer para prevenir, né, que essas vidas não se percam, como buscar ajuda, né, e sermos essas pessoas também que podem ser decisivas, né, para salvar uma vida. É muito interessante essa sua pergunta, porque, assim, como eu falei anteriormente, a saúde mental, como ela é complexa, é multifatorial, né, é subjetiva, né, porque também depende de cada indivíduo, né, não existe uma fórmula mágica, né, não existe uma receita de bolo, assim, né, que esse tratamento para esse sujeito vai ser igual para o outro, né. Então, é interessante porque isso aí vai também de encontro ao que a gente falou também anteriormente, né, de que a gente não tem mais paciência, né, de escutar o outro. E aí de perceber, porque escutar não é só o ouvir, né, é de sentir o outro, de perceber o outro, de dar essa atenção, de ter esse olhar, né, de cuidado. E aí esses sintomas ou sinais, né, eles vão sendo identificados. Muitas vezes a própria pessoa ela não percebe. E aí, o outro seria interessante que também tivesse essa percepção, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, dos colegas de trabalho, de quando você perceber que o seu colega, ele está um pouco mais irritado, ele está mais desmotivado, ele está um pouco, às vezes, até agressivo, né? Assim, ríspido, ele não está dormindo bem, né? Ele se queixa, né? que não está conseguindo, né, ter a sua rotina diária e como era antes, ele não está produzindo também, ele está com dificuldade de memória. Então, assim, são alguns sinais que indicam que esse sujeito não está bem,
né? E aí, se ele muitas vezes não percebe isso, que geralmente é o que acontece, porque às vezes é uma falta do conhecimento, às vezes é uma ausência de olhar para si. Às vezes por, enfim, determinados fatores, por falta de tempo, né? Porque se temos que produzir tanto que não sobra espaço para o autocuidado, né? Para esse olhar para dentro. Então, o amigo, o colega de trabalho pode auxiliar nisso, de identificar. Eu estou percebendo, né, que o meu colega não está muito bem, que houve uma diferença. Então, isso já são sinais, não necessariamente para a questão do suicídio, né, da tentativa, mas de que alguma coisa em relação à sua saúde mental está comprometida. Que isso pode levar, sim, porque às vezes você associa a questão do suicídio somente com uma pessoa depressiva, e não necessariamente. Existem vários casos de pessoas que antes de tentar o suicídio ou de cometer mesmo o suicídio, eram pessoas que estavam postando em redes sociais, né, fotos de viagem, fotos em festa, eram pessoas que estavam socialmente circulando, mas existia ali um sofrimento. E aí são sinais muitas vezes sutis, né, como eu falei anteriormente. Então, por isso que é importante também o olhar do outro, essa atenção do outro. Então, na realidade, resumindo, a gente precisa se conectar mais, voltar a se conectar mais enquanto indivíduos, enquanto seres que vivem numa sociedade, né? Ninguém vive numa ilha deserta aqui. Então, a gente precisa ter mais esse cuidado. Isso, muito importante, né? A gente está num tempo muito tecnológico, de conectar muitas vezes com realidades tão distantes, e aquela realidade próxima acaba ficando de lado, acaba muitas vezes deixando passar, né? Esses momentos que estamos muitas vezes conectados com algo distante e longe da nossa realidade aqui do dia a dia. E ao longo do ano, né, a gente vê muitas campanhas, né? Teremos o Janeiro Branco, a cada ano, no mês de janeiro, o Setembro Amarelo, né, que fala desse cuidado mais especial também com a prevenção ao suicídio. Mas no dia a dia, assim, eu queria saber de você que lições, que ações a gente pode tomar, tanto para o nosso autocuidado, como também nesse olhar para o outro, né? O que nós devemos ter como meta do nosso dia, da nossa forma de viver, para ter uma qualidade de vida, né? E de saúde também. É uma pergunta até difícil, né, de se responder, porque, como eu falei, né, num país assim tão grande, né, com essa questão da saúde mental sendo tão complexo, subjetivo e sendo multifatorial, então não existe uma receita de bolo. E por mais que a gente às vezes vê nas redes sociais, pratique esporte, faça meditação, tenha uma alimentação, né, uma dieta equilibrada, balanceada, mas a gente está falando para quem isso? Para que parte da população a gente está falando isso? Porque se eu falo, faça um exercício físico, uma atividade física, e para o trabalhador, que o trabalho dele já exige muito fisicamente dele, né? E meditação, e se for para aquele profissional que ele já trabalha num sistema, num modelo isolado, né? Que ele tem que estar numa concentração máxima. Então, a gente tem que pensar também, né, em que cada caso é um caso. Mas, de um modo geral, né, eu posso dizer que é justamente de você buscar dentro do seu dia a dia algo que traga, né, que seja possível, que traga prazer, investir nas suas conexões, nas suas redes presenciais e não virtuais apenas. O virtual, lógico, ajuda, né? Não é o inimigo, mas é a forma que nós usamos. De você buscar o autocuidado, de que forma? De buscar o cuidado da própria saúde, né? De buscar acessar o SUS, de buscar a prevenção, né? De buscar ser acompanhado ali pelo médico, por uma psicóloga, um psicólogo, né, de conversar com seus familiares quando algo não estiver bom, ou as pessoas de confiança. Então, é de você poder, né, fortalecer
na realidade, ações que há alguns anos atrás a gente já fazia algo, né, era muito mais natural e que hoje a gente vê uma maior dificuldade nisso. Isso, muito bom. Então são lições para a gente colocar em prática, né? Cada um dentro da sua realidade, dentro da sua disponibilidade, mas não deixar passar, né? Para não chegar em casos mais graves, tá? Ter um adoecimento, né? Ter situações incapacitantes devido à falta de um cuidado no momento certo. Então, Emanuela, eu gostaria muito de agradecer, né, a sua participação, por nosso bate-papo, pelo que pudemos aprofundar nesse assunto tão importante aqui na nossa TVU Entrevista. E o nosso TVU Entrevista vai ficando por aqui. E lembramos a você que esse episódio e toda a programação da TV Universitária ficará disponível na página da TVU no nosso YouTube. Uma boa noite para você e até o próximo TVU Entrevista.